Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Esse é o primeiro vídeo do nosso curso online. Eu vou gravar uma série de videoaulas complementares ao nosso curso presencial, para que você possa assistir da sua casa, quando você tiver um tempinho aí durante o dia, para te ajudar a fixar melhor o conteúdo, alguma coisa que não tenha ficado claro, alguma coisa que você tenha perdido durante a aula, e com isso você poder assimilar melhor as coisas que você precisar. O objetivo desse curso é que ele seja rápido, prático e bem objetivo. Então, sem mais demora, vamos lá tratar o primeiro assunto dessa aula que eu quero esclarecer com vocês. Pessoal, essa nossa primeira aula será sobre verbos, ok? Eu quero ajudar vocês a aprender a manusear verbos em inglês. Quero que vocês entendam desde já como lidar com os verbos. Porque uma vez que você consegue manusear os verbos nos diferentes tempos de um idioma, nesse momento você está muito perto de ficar fluente, você está muito perto de atingir o seu objetivo de falar bem aquele idioma, porque o verbo vai ser praticamente a parte mais complexa e mais difícil que vai ter em qualquer idioma, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Pessoal, talvez você não se lembra, porque já faz um tempinho aí que você deixou o segundo grau, mas na língua portuguesa, os verbos terminam sempre em AR, ER e IR, os verbos no modo infinitivo, certo? Todo verbo em português ele vai terminar em AR, em ER ou em IR. São as três terminações que nós temos. Como, por exemplo, os que terminam em AR. Nós temos falar, começar, terminar, chamar. Os que terminam em ER, nós temos, por exemplo, saber, entender, fazer, ver. A terminação IR, nós temos, por exemplo, ir, partir, cair, vir, correto? Esses verbos eles estão no modo infinitivo em português, correto? Agora, qual seria o equivalente disso para o inglês? Os verbos que terminam em AR, ER e IR. O que seria o equivalente em inglês? A resposta é simples, é só você adicionar a partícula to antes do verbo. Vamos ver como é que fica isso aí na prática? Por exemplo, existe uma categoria enorme de verbos em português, então, que vão terminar em AR, certo? Como, por exemplo, aí, falar, começar, terminar e chamar. Olha o equivalente de cada um deles em inglês. Falar se torna to speak. Começar, to start. Terminar, to finish. Chamar, to call. Você consegue perceber, então? O equivalente ao nosso AR, ER e IR em inglês é a partícula to antes da palavra ou antes do verbo. Olha só a categoria com verbos que terminam então em ER. Saber se torna to know. Entender, to understand. Fazer, to do ou to make. E ver, to see. Indo para a categoria das palavras que terminam em IR. Ir, to go. Partir se torna to leave. Cair, to fall. E vir, por exemplo, to come. Vocês percebem então como é simples isso, né, pessoal? Não tem segredo. É verbo, terminou em AR, ER e IR. Em inglês, o equivalente é o to, antes da palavra, antes desse verbo. Isso aí é o infinitivo em inglês, correto? Ok, pessoal? Então, continuando o nosso raciocínio. O que é o verbo? De uma maneira bem simples, você pode entender o verbo como uma ação. Por exemplo, a ação de caminhar, to walk. A ação de correr, to run. A ação de comer, to eat. A ação de dirigir, to drive. A ação de levar, to take. E uma ação precisa ser praticada por alguém, certo? Alguém precisa andar, alguém precisa correr, alguém precisa comer. Alguém precisa praticar essas ações, ok? Quem pratica as ações em português? Você se lembra lá da escola, daqueles pronomes? Olha lá. Quem pratica em português é eu corro, tu corres, ele corre, ela corre, nós corremos, vós correis, eles correm, eles ou elas correm, certo? Essas pessoas, esses pronomes são as pessoas que praticam as ações, certo? Que executam os verbos em português. E agora, quem pratica as ações em inglês? Quais são os equivalentes, então, dessas pessoas aí em inglês? Temos aí os equivalentes, ó. Eu, em inglês, I. Tu ou você, em inglês, you. Ele, he. Ela, she. Ele, isso, para objetos ou animais, it. Nós, we. Eles, elas,
plural, they. Serve tanto para pessoas quanto para animais ou objetos, ok? Pessoal, até aí tudo tranquilo, né? Não tem muito segredo essa parte. Então aqui, nesse momento, eu preciso fazer uma pequena pausa para te explicar como trabalhar com essas pessoas em inglês. Esse próximo ponto, pessoal, que eu vou explicar, é muito importante que você absorva bem, entenda com clareza, porque ele vai te ajudar muito quando você for manusear verbos em inglês. Então, é muito importante isso aqui que eu vou dizer agora e vai ser fácil de você entender. Dá uma olhada nessa imagem. Olha você aí sentado, olhando para o horizonte e pensando no inglês. Imagine o inglês como uma caixa grande em que cabe todo mundo dentro dela. Nessa caixa cabem eu, você, nós e eles, ou elas também. Certo? Nessa caixa grande cabe todo mundo. Ao lado dessa caixa grande existe uma caixa menor, uma caixinha pequena ali, que cabem apenas 3 pessoas. Cabe apenas seu pai, sua mãe e o seu animal de estimação, o seu cachorro, por exemplo. O seu pai, he, a sua mãe, she, e o seu pet, aí, o seu cachorrinho, it. Ok? Nessa caixa pequena cabem apenas essas 3 pessoas. Na grande cabe todo mundo, na pequena essas 3. Faça a analogia que você quiser. Imagine que essa caixa grande é um caminhão que leva todo mundo e ao lado desse caminhão vai um carro que cabe apenas 3 pessoas no carro. Seu pai, sua mãe, seu cachorro. He, she e it. Ok? Pessoal, ficando clara aí essa separação na sua cabeça, eu quero que você entenda que todo mundo nessa caixa grande em inglês, eles são iguais. Ok? Eles comem pipoca com amendoim, rapadura. Todo mundo ali é o povão, tá todo mundo sem frescura, todo mundo é igual, ok? Todo mundo é igual nessa caixa grande. Na caixa pequena, porém, a situação deles é diferente, certo? Na caixa pequena ali o pessoal toma champanhe com caviar. Eles têm uma condição especial, uma condição privilegiada. Entendido isso, pessoal? Que ótimo. Aí você se pergunta, ok, mas para onde isso nos leva? Isso nos traz de volta para cá. Eu quero explicar para vocês essa parte agora. A parte das pessoas que praticam a ação. Vamos pegar, por exemplo, aqui o verbo correr. Olha só em português como fica. Conjugando o verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre, ela corre, ele, isso corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Ok? Qual seria o equivalente do verbo correr em inglês e ele conjugado então? O verbo correr em inglês é to run. Olha só como ele fica então. Eu corro, I run. Tu corres ou você corre, you run. Ele corre, he runs. Ela corre, she runs. Ele, isso, corre, it runs. Nós corremos, we run. Vocês correm ou vós correis, you run, plural. Também. Eles ou elas correm, they run. Você percebeu aí, então, o que aconteceu, pessoal? Você usou, naquela caixa grande que a gente falou agora há pouco, você viu que a situação para todo mundo ficou igual. Você simplesmente tirou a partícula to da jogada e colocou a pessoa que vai praticar a ação, certo? No caso, todo mundo que estava na caixa grande. Eu, você, nós, vocês, eles, elas. Certo? E veja aí que não mudou nada no verbo. Continuou o mesmo para todo mundo. I run, you run, we run, you run, they run. Certo? E naquela caixa pequena, aquelas 3 pessoas que tinham uma condição diferenciada, vocês vejam que eles foram os únicos que tiveram alguma diferença na conjugação, certo? He runs, she runs, it runs. Tudo que você fez aí foi colocar um S na frente ali. Algumas pessoas confundem achando que aquilo ali é plural. Não, não é plural, não tem nada a ver com plural, ok? Aquilo é apenas a conjugação, no modo presente, para aquelas 3 pessoas que pertencem ao grupo seleto, a uma caixinha diferenciada, aquele pessoal que tem a situação diferenciada em inglês. Entendido isso? Bem fácil, não é? Pessoal, isso não é lindo, isso não é fácil de se aprender, de se entender, porque em português o verbo muda para cada pessoa. Já em inglês, não. O verbo correr, por exemplo, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. O verbo muda para cada pessoa que pratica a ação. Em inglês, na caixa grande, todo mundo é igual, só muda na caixa pequena. Se eu te der um novo verbo, então, no infinitivo, se eu te digo que entender é to understand, você vai saber automaticamente conjugar esse verbo no presente. Eu entendo, I understand. Você entende, you understand.
He understands, she understands, it understands, we understand, nós entendemos, eles entendem ou elas entendem, they understand. Ok? Você veja como fica fácil. Se eu te disser outro verbo, to think, que significa pensar ou achar, o infinitivo em inglês, você sabe conjugar ele. Porque eu acho ou eu penso, I think. Você acha, você pensa, you think. Ele, ela, he, she thinks. It thinks, ele, isso, pensa. Nós pensamos, we think. Eles, elas pensam ou eles, elas acham, they think. Se eu te der outro verbo, comer, to eat, eu como, I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, they eat. Percebe? Dirigir, to drive, eu dirijo, I drive, você dirige, you drive. Ele dirige, he drives, ela dirige, she drives. Isso, ele dirige, objetos, it drives. Nós dirigimos, we drive. Eles ou elas dirigem, they drive. Pessoal, fica fácil assim, né, conjugar verbo em inglês. Eu te digo que falar é to speak, e automaticamente você vai saber como conjugar esse verbo. Eu falo, I speak, você fala, you speak. Ele fala, he speaks. Ela fala, she speaks. Isso fala, it speaks. Nós falamos, we speak. Eles, elas falam, they speak. Eu te digo que precisar em inglês é to need. Se você usar sua imaginação, então, você já consegue formar um monte de novas frases. Porque você sabe conjugar eu preciso, I need. Eu preciso entender, ficaria I need to understand. Tentar, to try. Você precisa tentar, you need to try. Comer, to eat. Nós precisamos comer, ficaria we need to eat. Esperar, to wait. Se você quisesse dizer eles precisam esperar, they need to wait. Vir, to come. Se você quiser dizer ele precisa vir, he needs to come. Bom, para a nossa primeira aula era isso que eu queria tratar com vocês. Eu espero que vocês tenham... Eu falei bastante, mas espero que o assunto tenha ficado claro. E eu espero que vocês consigam assimilar isso daqui para frente, porque daqui a gente pode prosseguir com mais facilidade, ok? Então, falo com vocês no nosso próximo encontro ou na nossa próxima aula por aqui ou pessoalmente. Um abraço a todos e até mais.